Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje vamos abrir nossas Bíblias para estudarmos na Palavra de Deus. O nosso estudo de hoje será o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. No capítulo 5, do verso 36 até o verso 39, também lhes disse uma parábola. Lucas 5, 36 a 39. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novo, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. O velho é excelente. Meus amados irmãos, falar sobre esta parábola de Jesus incita-nos a pensar o que nós, no corpo de Cristo, representamos. Nós representamos o vinho novo ou nós representamos o vinho velho? Nós somos odres novos ou nós somos odres velhos? Barris. Odres se chama de barril. Aquele lugar, hoje é o barril onde o vinho se envelhece. Naquele tempo era formado de couro de animais. Então, vinho novo, segundo a parábola de Jesus, tem que ser colocado em odres novos. Guarda bem essa palavra. Vinhos novos ou vinho novo, assim que produzido, tem que ser guardado em odres novos, ok? Em odres novos. Em Mateus 9, no verso 17, e também Marcos, capítulo 2, nos versos 22, fala que para que o vinho possa se manter no mesmo estado de conservação, né? Sem se deteriorar, sem estragar, sem derramar, sem entornar. O vinho novo, então, precisa ser guardado em um recipiente novo, ok? Deus, então, meus irmãos, nos mostra através desse texto que Ele gosta de coisas novas, Ele gosta da renovação. Deus tem prazer em que as coisas se renovam. É por isso, então, meus amados irmãos, que o Espírito Santo tem esse papel na vida da Igreja de Cristo. Fazer com que a Igreja de Cristo se renove. Fazer com que a Igreja de Cristo se revitaliza. Fazer com que a Igreja de Cristo esquenta e venha a fervura espiritual. Meus amados irmãos, quando nós olhamos então para esse texto, nós traz à nossa memória que Deus, em todo tempo na história da humanidade, é um especialista em fazer coisas novas. Desde a fundação do mundo, Deus é especialista em fazer coisas novas. Deus fez um mundo novo a partir do nada. Deus fez uma sociedade a partir de Noé e sua família, depois do dilúvio. Deus fez um pacto na Páscoa de Cristo. E no pacto da Páscoa de Cristo, Ele diz que está criando um novo céu e uma nova terra. Deus é especialista em coisas novas. O Antigo Testamento, meus amados irmãos, apresenta Jesus como, Isaías principalmente, como o renovo.
isto é, o ramo novo que cresce do toco da árvore recém-cortada e do qual então se origina numa árvore, uma árvore nova. Nós temos esse exemplo em Isaías 11, verso 1, em Isaías capítulo 23, no verso 5, Isaías 33, no verso 15, Zacarias também faz menção desse renovo no capítulo 3, verso 8, e também no capítulo 6, no verso 12. Agora, indo para o Novo Testamento, nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 9, no verso 5, está escrito que em Jesus foi estabelecida uma nova aliança. Então, o Evangelho é sempre apresentado como a boa nova da salvação. O texto que nós temos em Isaías, no capítulo 57, diz: quão formosos são os pés. Quão formoso são os pés. São sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a sua paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O teu Deus reina para sempre. Então, meus irmãos, para nós participarmos do reino de Deus, é preciso também, como disse o Senhor Jesus Cristo para Nicodemos, nascer de novo e viver, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. E assim, se alguém, como que está escrito lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, meus amados irmãos. É nova criatura. A palavra de Deus traz sempre alguns motivos para nós podermos entender essa questão do novo na palavra do nosso Deus, ok? Então, ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Nós usamos muito esse texto para falar sobre a nossa velha natureza e nossa nova natureza. Usamos muito esse exemplo do apóstolo Paulo. Assim então, meus amados irmãos, a consumação do reino de Deus, quando tudo terminar, na volta do Senhor Jesus Cristo, é que se dará então um novo céu e a nova terra. Ou nós poderíamos também encontrar em Apocalipse 21, verso 1 e 2, a nova Jerusalém celestial. E é o próprio Senhor Jesus Cristo que declara: eis que faço nova todas as coisas. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 5. Fica claro, meus irmãos, então, para nós aqui, que o reino de Deus sempre será apresentado pelo próprio Deus numa perspectiva nova. O reino de Deus ainda não está acabado. Ele está num processo e ele está numa nova realidade dinâmica. O reino de Deus está se renovando a cada dia. O que o Senhor Jesus Cristo diz em João 14? Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Essa deve ser a nossa esperança. Não é verdade? O reino de Deus está todos os dias se renovando. Esse texto que nós lemos no Evangelho de Lucas,
O Senhor Jesus, meus irmãos, está nos exortando ao cuidado que nós devemos tomar ao considerar que sempre foi feito assim e sempre deu certo. Quantos de nós e quantos hoje na igreja nós temos visto, quantos na igreja ainda têm esse comportamento, essa atitude? Sempre foi feito assim e sempre deu certo. Não é assim que muitos dizem? Então essas experiências podem se tornar perigosas ao conservar os odres velhos, que parece prudente, que parece certo, que nós já estamos acostumados, que é mais seguro, que é confortável, como se diz, que sempre funcionou bem, não é verdade? Sempre funcionou bem. Então, para que mudar agora? Meus amados irmãos, Jesus está dizendo que diante do novo que Ele oferece, os escravos do vinho velho, sempre apegado a odres velhos, continuavam dizendo que o velho é excelente, como diz o verso 39. Eles estavam acostumados, os fariseus estavam acostumados, os sacerdotes estavam acostumados com aquela situação. Para que mudar agora? Não vamos mudar nada, nós não aceitamos nenhuma mudança, nós vamos continuar do mesmo jeito, e continua até hoje, do mesmo jeito. Não aceita o novo. E quem é o novo? O novo é Jesus. O que seria então possível de nós entendermos na leitura desse texto, meus amados irmãos? Sem mais delongas, em primeiro lugar, eu quero trazer para vocês as referências de odres velhos é igual leis estabelecidas. Eram as leis que os judeus tinham. Eram aquelas leis que, segundo Deuteronômio, estavam enraizadas no coração do povo. Então, o que Jesus coloca nessa parábola, meus amados irmãos, é que os odres velhos, feitos de pele ou de couro de animais, utilizados para acondicionar líquidos como o vinho, o azeite, coisas do gênero, para o vinho novo, principalmente, com aquela fermentação que lhe seria própria, o odre precisava ser novo, porque ao ser novo e com a fermentação do vinho novo, ele ia expandir, ele ia estufar quando fechasse o vinho ali dentro, ele ia expandir, chegando ao seu limite da elasticidade. Então, meus amados irmãos, quando esse odre era esvaziado, tirado de dentro dele o vinho que ali havia sido armazenado, não poderia mais ser reutilizado para colocar um vinho novo. O vinho novo precisava ser colocado em recipiente novo, em odres novo. O que Jesus está dizendo, meus amados irmãos, é que esses odres velhos mencionados por Jesus aqui nos versos 36, a respeito desta parábola, a partir do verso 37, na verdade, ele diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ele estava se referindo então, meus irmãos, àquele sistema religioso arcaico, fadado ao fracasso. A religião estava já impregnada de ordenanças, de cerimonialismo, que já havia chegado ao extremo do seu limite. Não havia mais como suportar aquele limite pesado sobre o povo. Jesus olha para eles e diz: eles criam leis até boas, mas eles não tocam nelas nem com o dedo, eles fazem para vocês. Eles fazem, tudo que eles fazem é bom.
vocês têm que obedecer ao que eles falam, mas não fazer o que eles fazem. Então era um sistema opressor, era um sistema inflexível, era um sistema apegado às tradições. Por isso eles consideravam Jesus como um falsário, consideravam Jesus como blasfemo, pelo fato de Jesus dizer o que Jesus dizia na cara deles, não é isso? Pelo fato de Jesus perdoar pecados, lembram disso? Pelo fato de Jesus curar os paralíticos. Se nós atentarmos para a leitura do próprio capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 17, Jesus cura um paralítico lá em Cafarnaum. A partir do verso 17 até o verso 26. Um homem é colocado na presença de Jesus sobre o telhado de uma casa. E Jesus, antes de curá-lo, Jesus perdoa-lhes o pecado. E depois eles ficam lá murmurando: quem é esse que pode perdoar pecado? Ele não é Deus para perdoar pecado, não é assim? Só Deus pode perdoar. Aí Jesus olha para eles e fala assim: que é mais fácil? Dizer para ele: está perdoado os teus pecados? Ou é mais fácil dizer para eles: toma o seu leito e anda? O que é mais fácil dizer? Por ter participado então de uma festa com pecadores, a partir do verso 27 do capítulo 5 até o 32, por ter flexibilizado a prática do jejum. Jesus flexibilizou a prática do jejum no capítulo 5, dos versos 33 a 36. Tudo isso ia escandalizando os judeus. E por fazer cura no dia de sábado, a partir dos... Olha o que Jesus faz no capítulo 6 de Lucas. Cura no dia de sábado. Capítulo 6, de 1 a 11. Então, meus irmãos, aquele sistema religioso arcaico e pesado não suportava os ensinos de Jesus. Eles eram odres velhos. E os ensinos de Jesus estavam estufando, eles estourando tudo. Era o vinho novo em odres velhos. Jesus oferecia uma nova forma de religiosidade. Em Deus, Deus estava buscando novos adoradores. E esses novos adoradores, como diz Jesus no capítulo 4 de João, tinha que adorar Jesus em espírito e em verdade, não mais segundo a lei, meus amados irmãos. Não era segundo a lei que Jesus buscava adoradores. A segunda coisa, meus irmãos, que nós ainda podemos destacar nesse texto, desta comparação, era o vinho velho. Se os odres velhos eram as leis arcaicas, o vinho velho era a prática dessas leis. Assim, então, o vinho velho que Jesus está falando era a mentalidade, era a prática da religiosidade deles, que estava mais apegada ao legalismo, à falta de amor, que escravizava o povo. E esta escravidão, eles eram escravizados pelos líderes religiosos, não é isso? Pelas autoridades judaicas, e Jesus os condena. Jesus os condena. As leis eram só para os outros, não para eles. Esse sistema então exercia uma justiça, mas uma justiça sem misericórdia, uma justiça sem vida, uma justiça sem alegria, uma justiça sem compaixão, pautada apenas em sentimentos, mas não partiam do coração, eram cruéis, duros e severos. E era exatamente isso que Jesus estava quebrando naquele momento, meus amados irmãos. Mesmo sendo tão amargo o padrão de vida religiosa que era exigida por aquele sistema falido,
sem vida, eles insistiam, a liderança religiosa, insistiam em preservar aquele sistema, não importando com a vida e com a liberdade que Jesus Cristo oferecia. Jesus Cristo dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Era isso que Jesus oferecia, mas eles ignoravam, eles não queriam, eles queriam continuar com aquele mesmo sistema. Só que Jesus está dizendo para eles: esse sistema de vocês está falido. Mesmo sendo, meus irmãos, tão amargo o padrão de vida religioso exigido por aquele sistema, eles insistiam, brigavam, discutiam, aquele sistema sufocava, e Jesus está trazendo algo novo, mas eles continuam desejosos em se satisfazer do velho. Eles queriam os odres velhos, eles queriam os vinhos velhos, daquela conduta que eles tinham, que era uma conduta legalista, uma conduta escravagista. Terceira comparação aqui, que nós podemos ainda ver nesse texto, é que Jesus está oferecendo um vinho novo. Que vinho novo que Jesus está oferecendo? Que tipo de vinho é esse que Jesus está oferecendo? O Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus, então, meus irmãos, ao inserir essa parábola naquele contexto em que eles estavam, Lucas registra com muita autoridade esse sistema. Então, Jesus insere o Evangelho. Ele estava oferecendo a sua graça, ele estava oferecendo o seu perdão, ele estava oferecendo a sua misericórdia, ele estava oferecendo a libertação, porque ele estava oferecendo um evangelho que produz vida e não morte. E aquele sistema, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, só mostrava a força e o poder da lei, mas não mostrava a graça. E escrevendo aos Efésios, Paulo diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Então, meus irmãos, fica claro para nós que Jesus veio e ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Muitos de nós oferecemos frequentemente, até nos nossos dias, uma certa resistência ao vinho novo. Damos preferência aos odres velhos, que seriam então os sistemas antigos, o sistema arcaico. E dentro dos nossos dias, ou dentro das nossas igrejas, que sistemas são esses? Os hábitos criados pelo próprio homem, que não quer que seja mudado, que não aceita mudança, que embora nada mais sejam do que tradições de homens, costumes de homens, limitados, sem poder de cura, sem poder de trazer vida, sem poder de trazer novidades para a igreja, acaba alcançando o lugar mais sagrado no corpo de Cristo e sendo idolatrado na igreja. Esse sistema. Meus irmãos, o que Jesus está oferecendo em nome de tudo isso é que nós não podemos correr risco de nos fecharmos a essas ações da livre soberania de Deus, das ações que o Espírito Santo pode produzir na vida da igreja, e nos tornarmos, meus irmãos, resistentes à palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais cortante, segundo Hebreus, do que uma espada de dois gumes. Isso acontece quando a igreja se torna mais importante do que Cristo.
A teologia mais importante do que a palavra de Deus, a doutrina mais importante do que o Evangelho de Cristo. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos. Por quê? Nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus está oferecendo um vinho novo, e nós precisamos oferecer odres novos, para suportar o Evangelho. Em Lucas, no capítulo 5, verso 37, ele fala da postura inflexível daqueles homens. E uma postura inflexível não contribui em nada, meus irmãos, para o processo de renovação que traz vida. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos, verso 38, vão se conservar. Não devemos, meus irmãos, temer o novo. É assim o reino de Deus. O vinho velho não resiste ao vinho novo do Evangelho da graça de Cristo. Marcos 2:22. Assim como Pedro, na pesca maravilhosa, Pedro já havia desistido. Segundo o texto, meus irmãos, Pedro estava lavando as redes. Estava indo embora. Mas ainda esse texto nos mostra uma outra comparação. Odres novos. O que significa? Odres novos significa eu e você. Não importa a idade que você tenha. Você precisa ser um odre novo para ser cheio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Seria, meus irmãos, então, um cristianismo em contraposição ao que nós temos visto e o que o mundo tem oferecido. Seria uma nova estrutura, seria, meus irmãos, uma nova vida. Assim como diz Paulo no capítulo 5 da sua segunda carta, no verso 17. As coisas velhas precisam passar para que as novas tomem seu lugar em nossas vidas. E assim, meus amados irmãos, o novo está presente em todos os crentes que nascem de novo, que recebem um novo coração, que se manifesta em todos os lugares, em todo o tempo, por meio de tudo que fazem. De tudo aquilo que você faz, você vai estar representando o vinho novo, no odre novo. O vinho novo não visa gerar novas instituições, criar novas igrejas modernas, igreja isso, igreja aquilo outro. Não é isso. O vinho novo transforma eu e você em odres novos, em pessoas novas, transformadas pelo poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que tudo se refaz todos os dias. Deus te abençoe, para que você então possa ser, agora, a partir de hoje, um odre novo, um recipiente novo, para ser cheio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o vinho novo, o vinho que vai ser fermentado e que vai expandir e que vai crescer dentro de você. Deus te abençoe. Pai, nós oramos neste momento para te agradecer por esta noite que o Senhor está nos concedendo e pedimos, Deus, uma noite calma, serena e tranquila. E rogamos, Pai, que o Senhor continue conosco, ó Deus, nos abençoando e tirando dos nossos corações toda a ansiedade, todo o medo. E também, Papai do céu, nós te pedimos pelas vidas daqueles que estão internados em cirurgias, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, contaminados com vírus, tem misericórdia. E também, Deus, conforta o coração de cada família, Pai, que está aos teus pés prostradas, clamando e buscando pela tua misericórdia e bondade. Nós oramos assim e pedimos o perdão dos nossos pecados. No nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Deus e Pai
e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, amado, e com a sua casa hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Amém?